Agora pela manhã eu gostaria de falar a respeito de como ter paz no coração, que eu entendo é um desejo de todos nós. Se você abrir, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. O apóstolo Paulo ensina aos irmãos da igreja de Filipos a como viver em paz, como ter paz. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo escreveu estas palavras quando estava preso em Roma e tinha recebido uma visita de Epáfras, representando a igreja de Filipos, trazendo uma oferta para ele e informações a respeito da igreja. Essa carta é considerada um recibo de Paulo para a igreja, dizendo: eu recebi a oferta, muito obrigado. E ele aproveita para orientar a igreja em diversos assuntos que lhe foram trazidos por Epáfras. E, sem dúvida, uma das questões nas quais a igreja de Filipos precisava de orientação era como enfrentar a ansiedade, a angústia. Nós devemos lembrar que naquela época os cristãos tinham problemas similares aos nossos. Tinham problema de doença, de enfermidade, de dor, contrariedade. As coisas nem sempre caminhavam da forma como eles queriam. A busca pela paz interior e pela tranquilidade era uma busca deles, como também é a nossa. Eles tinham, contudo, um agravante, que eram as constantes perseguições e o assédio pendente da polícia local e acusações dos judeus e mais tarde dos romanos de que eles adoravam um outro rei ou serviam a um outro senhor que não a César. Portanto, a busca por viver em paz no meio de um ambiente cuja pressão era tão grande marcava os cristãos do primeiro século. Não é sem razão que boa parte dos livros do Novo Testamento eles tratam dessa questão. Como viver em paz, como vencer a ansiedade, como ter descanso nesse mundo cheio de sofrimento, de dor e de contrariedade. Aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo se encaminha para o final da carta, trazendo algumas orientações práticas. Ele pede unidade entre duas irmãs que aparentemente não se bicavam, não é? Está aí, verso 2, Evódia e Sintique. Paulo faz um apelo para que elas pensem concordemente no Senhor. Depois ele também ele traz uma palavra, a Epáfras, o companheiro de jugo, pede que auxilie aquelas irmãs a andarem juntas. No verso 4, ele pede que eles vivam sempre alegres, se alegrem sempre no Senhor, sejam moderados, no verso 5, e a partir do verso 6, ele traz 3 orientações sobre como não viver ansioso e experimentar a paz de Deus no coração. A primeira é orar.
orar. Verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele se dirige para os irmãos e proíbe que eles andem ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade em si, ela não é pecado, mas o viver ansioso talvez seja. Há uma ansiedade que é resultado de problemas físicos, de constituição. Tem gente que tem uma índole ansiosa, tem gente que precisa de fato de orientação médica por causa da ansiedade. Mas boa parte da nossa ansiedade tem um fundo espiritual. É falta de confiança em Deus. É falta de descansar em Deus e deixar o futuro na mão de Deus. Por isso Paulo trata a ansiedade, como eu estou dizendo, não é toda ansiedade e não é sempre, mas Paulo trata o viver ansioso como sendo, ele não usa a palavra pecado, mas é que está no imperativo aqui na língua grega. Quando ele diz não andeis ansiosos, ele está dando uma ordem. Significa que se nós vivermos ansiosos, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus e, portanto, isso é pecado. Então, viver ansioso, além de ser ruim para todo mundo que está ao nosso redor, não é bom viver com gente que vive ansiosa, não é? A pessoa fica irritadiça, abatida, pavio curto, diz coisas e toma decisões precipitadas, não dorme de noite. Além do sofrimento que ela tem, ela traz problemas também, sofrimento para outros. Então, a orientação da Bíblia é: não vivam ansiosos. E não vivam ansiosos, diz aqui, de coisa alguma. Eu creio que Paulo disse isso porque pessoas há que procuram se justificar dizendo: mas pastor, meu caso é muito grave, a minha situação é diferente, o que eu estou enfrentando é algo muito grande. Talvez por isso Paulo já colocou aqui: não vivam ansiosos de coisa alguma. Não há nada que justifique o cristão viver ansioso se a razão e a causa da ansiedade é espiritual, se é falta de confiança em Deus, falta de repouso nas palavras e nas promessas de Deus. O que devemos fazer então para não viver ansiosos? Paulo diz aqui no verso 6: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em vez de viver ansioso, ore, traga diante de Deus aquilo que lhe aflige. Ele diz aqui: petições são pedidos que você traz diante do Todo-Poderoso. Oração, que é a palavra grega mais comum para o ato de orar, que significa simplesmente chegar diante de Deus e abrir o coração. Súplica, em que você se coloca na condição de alguém dependente, impotente, sem condições de resolver seus problemas e que espera somente na misericórdia de Deus. E ações de graças, o nome já está dizendo, antecipadamente agradecendo a Deus que Ele lhe escuta e que Ele está pronto a fazer isso. Boa parte da nossa ansiedade é porque nós não oramos, nós não levamos diante de Deus, não gastamos tempo diante de Deus, colocando aos pés da cruz aquilo que nos aflige, o futuro, os filhos, os negócios, a saúde e qualquer outra coisa que ameaça tirar a nossa paz. Então, primeira orientação de Paulo: para não vivermos ansiosos, ore, busque a Deus, gaste tempo com Ele, faça conhecida diante de Deus. Não é que Deus não conheça, mas Ele quer que você venha para Ele e diga o que é que lhe aflige. Segunda orientação, a promessa, aliás, ainda dentro do primeiro ponto, olha a promessa que ele faz no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro vamos entender o que é que significa a paz de Deus. A paz de Deus aqui é diferente da paz com Deus. A paz com Deus, ela não é resultado da minha oração, é o resultado de que Deus não está mais em guerra comigo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é o estado de justificação, em que Deus não me considera mais culpado
Ele já justificou-me de todos os meus pecados, Ele me considera justo em Cristo Jesus. Deus não está em guerra comigo, não é uma questão de sentimento. O meu coração pode estar muito aflito, mas eu não perco a paz com Deus. Meu relacionamento com Ele é de paz. Mas a paz de Deus é um sentimento, é a emoção, é você sentir-se bem, é você sentir essa paz com Deus, tranquilidade no seu coração. O que Paulo está prometendo aqui é a paz de Deus, é a sensação de calmaria no coração, de tranquilidade, mesmo que a tempestade esteja batendo lá fora. Ele promete que a paz de Deus, como um guarda armado, essa expressão guardará é tirada do vocabulário militar. Imagine aqui a paz de Deus como um guarda armado, um soldado completamente equipado, montando guarda à entrada da sua mente e do seu coração, para não deixar passar nenhuma ansiedade. Porque é isso que ele está dizendo, olha, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. A paz de Deus vai ficar como um guarda armado na porta do seu coração e da sua mente, para não deixar entrar preocupação nenhuma. E ele diz que essa paz excede todo entendimento. Gente, que coisa maravilhosa, todo mundo quer isso, né? A paz de Deus guardando a minha mente e o meu coração, quando as coisas estão ruins lá fora, quando eu estou passando uma série de problemas, aquela tranquilidade interior, aquela sensação de paz e descanso em Deus, mesmo quando tudo está indo errado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar, fazer conhecida as suas aflições, a sua angústia, a sua dor diante de Deus. Segunda orientação que ele dá aqui, você tem que praticar o que é certo. Aliás, você tem que meditar no que é certo. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Boa parte das nossas emoções, se não todas, elas são decorrentes daquilo que nós pensamos. Quando você começa a pensar num ente querido que faleceu, vem o sentimento de saudade, de dor. Quando você começa a pensar num problema que você vai ter que resolver amanhã, a ansiedade começa a subir no seu coração. Quando você começa a pensar naquelas notas promissórias e naqueles pagamentos que você vai ter que fazer daqui a um mês, e você olha a conta bancária, sobe aquela coisa no coração. As emoções, elas são resultado daquilo que você pensa. Se você ocupa a sua cabeça, se você ocupa o seu coração com as angústias dessa vida, se você ocupa o seu coração com aquilo que não edifica, se sua mente está trabalhando o tempo todo com estas coisas, nunca que você vai experimentar a paz de Deus no seu coração. Olha a orientação que Paulo dá aqui para aquela igreja. O que é que deve ocupar o meu pensamento? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Eu não estou defendendo aqui pensamento positivo, mas eu estou dizendo que Deus nos fez assim. Se nós ocupamos a nossa mente com aquilo que é agradável, com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, não é que nós não podemos pensar e planejar o que é que vamos fazer, mas a nossa mente tem que estar ocupada com as promessas de Deus, com as coisas de Deus, com a pessoa de Deus, com a convicção das promessas dele. Para você fazer com que a sua mente esteja no lugar certo, há uma série de coisas que você pode fazer em termos práticos. A sua cabeça é muito daquilo que você lê e daquilo que você vê. Se você passa o dia diante da televisão, se você passa o dia diante do Facebook, se você passa o dia diante das mídias sociais, vendo porcaria, vendo impureza, vendo mentira, vendo a glória humana, as coisas desse mundo, a sua mente vai se ocupar destas coisas. Mas se você coloca na sua cabeça a palavra de Deus, leitura de bons livros, ouvir coisas boas, boas pregações, se você alimenta a sua mente com aquilo que vem de Deus, a paz de Deus vai encher o seu coração. Mas se você passa o dia enchendo a sua mente com aquilo que não edifica, aquilo que não contribui, com aquilo que é contrário à palavra de Deus, não é à toa que você vive angustiado.
Não é à toa que você não tem paz, que o seu coração é um turbilhão o tempo todo. Quer ter paz com Deus? Primeiro, ore. Segundo, pense, encha sua mente, ocupe a sua mente com aquelas coisas que de fato edificam e vêm da palavra de Deus. Encha sua mente e o seu coração com pensamentos a respeito de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, das suas promessas maravilhosas. Seja isso, final do verso 8, que ocupe o vosso pensamento. Mas há uma terceira coisa que Paulo diz aqui, se a gente quer ter paz, é que nós temos que praticar aquilo que é correto. Orar, pensar, praticar. Verso 8: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Olha a promessa: e o Deus da paz será convosco. Aqui ele fecha. Ele começou no verso 6 dizendo: a paz de Deus vai ser com vocês, e ele termina no verso 9 dizendo: o Deus da paz vai ser com vocês. O Deus da paz é o Deus que me dá a paz, é o Deus que faz com que eu experimente essa paz, não somente essa paz com Ele, mas a paz dele no coração. É uma paz sobrenatural, ela não é dada por meios humanos. Embora Deus empregue os meios naturais para nos dar tranquilidade, mas essa paz no coração, ela é dada pelo Espírito Santo, que habita em nós. O fruto do Espírito é paz, está lá em Gálatas capítulo 5. Ele que opera essa tranquilidade no nosso coração. Deus, contudo, coloca como condição que você pratique aquilo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu no apóstolo Paulo. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja: irmãos, quando eu estive aí no meio de vocês, vocês viram o que eu fiz, vocês ouviram o que eu disse, vocês receberam o que eu ensinei e vocês aprenderam tudo aquilo que eu transmiti. Façam isso, pratiquem estas coisas, e o Deus da paz será com vocês. A razão pela qual muitos crentes vivem ansiosos é que eles não praticam a palavra de Deus. Eles sabem de cor e salteado o beabá evangélico, mas eles não colocam em prática. Eles sabem que determinadas coisas não devem ser feitas, fazem a si mesmo. Sabem que algumas coisas precisam ser feitas, por exemplo, perdoar, esquecer, dar a segunda face, amar ao próximo como a si mesmo, amar a sua esposa como você ama a si mesmo, se submeter ao seu marido como você se submete a Cristo, ser obediente às autoridades superiores. A Bíblia está cheia de orientações para nós. Então, na hora que você desobedece a Deus, o Espírito Santo se entristece e a paz de Deus, o Deus da paz, já não é mais com você. Se nós queremos viver em paz, temos que orar, encher a cabeça com aquilo que vem de Deus e praticar a palavra de Deus, e aí você vai andar em paz. Agora, você não pode esperar viver em paz se você não gasta tempo em oração, se você não enche a sua mente com aquilo que edifica, com a palavra de Deus e com as promessas de Deus, e você não vive de acordo com o Evangelho. A única coisa que vale dar paz é Rivotril mesmo. Não tem outra coisa, vai ter que morrer no Rivotril. Porque a paz que vem, não estou dizendo que está errado, não é? Como eu disse, há casos em que a pessoa precisa de ajuda médica, mas eu tenho para mim que tem muito cristão que está tomando isso, ou está usando outros recursos, simplesmente porque eles não aprenderam a ter a paz de Deus através dos meios bíblicos, daquilo que Deus está ensinando. Porque se a gente orar, se a gente meditar nas coisas de Deus e se a gente andar de acordo com Deus, a promessa é muito clara: o Deus da paz será conosco, a paz de Deus vai encher o nosso coração, é uma paz que excede todo entendimento. Como é que está você nessa manhã? Como é que tem sido a sua vida como cristão? A paz de Deus no coração, embora seja um sentimento e é um pouco subjetivo, mas ele acaba funcionando como um bom indicador da saúde espiritual.